Olá pessoal! Nessa nossa aula nós vamos falar um pouco sobre as patologias causadas por vírus, abordando o modo de transmissão, os sintomas, a prevenção e também o tratamento. A primeira patologia da qual nós vamos falar é da gripe e também do resfriado comum. A gripe ela é causada por diferentes tipos de vírus, há uma variedade de tipos de vírus e a transmissão dele se dá por contato com gotículas de saliva de pessoas infectadas. Os sintomas da gripe e do resfriado comum, em alguns pontos, são bastante similares, o que dificulta, inclusive, você fazer uma diferenciação. Há, inicialmente, a coriza, obstrução nasal, ocorre também tosse, espirros, e em caso de ser gripe, há também a ocorrência de febre. A prevenção se dá por meio do uso de vacinas contra a gripe, porém tem duração limitada. Daí a necessidade de a vacinação contra a gripe ela acontecer anualmente, já que as taxas de mutação ocorridas nesse tipo de vírus são bastante céleres. O tratamento da gripe se dá com hidratação, repouso e medicação para o controle dos sintomas, já que não temos medicamento específico para a ação desse vírus. A poliomielite é uma doença também causada pela ação de vírus. A transmissão dela ocorre por contato com água, alimentos ou gotículas de salivas contaminadas e também por contato com fezes de pessoas infectadas. Os sintomas ocorrem febre, mal-estar, pode também ocorrer o comprometimento do sistema nervoso e também ocasionar paralisia, podendo inclusive levar ao óbito. A prevenção da poliomielite ocorre por meio do uso de vacinas, que tem controlado com eficácia a transmissão dessa patologia, e essa vacinação que deve acontecer em período específico, por isso ocorre já na infância. E também as medidas sanitárias que são adotadas como medidas de eficiência, saneamento básico e a higiene. A prevenção se dá por meio da vacinação e das medidas higiênico-sanitárias que devem ser adotadas para prevenir a transmissão da doença. O tratamento ocorre por meio de hidratação, repouso, que são medidas clássicas no cuidado com infecções virais, e também medicação antitérmicas para o controle do acesso febril. A dengue é causada por vírus, e a transmissão dela se dá por meio da picada do Aedes aegypti, ou Aedes albopictus. Os sintomas na forma clássica, que a gente encontra a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Na dengue clássica, há a febre alta, dores articulares, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, a fotofobia, inflamação de garganta, sangramento de boca e nariz, podem aparecer também manchas avermelhadas na pele, e em pessoas desnutridas ou imunodeprimidas pode levar inclusive à morte, mesmo na forma clássica. Já a dengue hemorrágica, após a fase de manifestação clínica dos principais sintomas relacionados à dengue, acontece também a hipotensão arterial, que é baixa na pressão arterial, hemorragias na pele, intestino e gengivas, e também pode acontecer a hepatomegalia, que é o aumento do fígado. A prevenção se dá por meio do combate ao principal vetor da doença, que é o mosquito, e também as medidas sanitárias, que é evitar o acúmulo de água parada, que é o berçário da multiplicação do mosquito da dengue, que é o principal vetor da doença, o Aedes aegypti. O tratamento se dá por meio de hidratação, repouso e medicação antitérmica para o controle da febre. E deve-se evitar também o uso de ácido acetil salicílico, o famoso AS, e também de seus derivados, já que no caso de uma dengue hemorrágica, essa hemorragia pode ser acelerada. O ciclo da dengue se dá justamente em razão de acúmulo de água parada. Inicialmente, o acúmulo de água parada forma o espaço para o Aedes aegypti se reproduzir. Uma vez picando uma pessoa contaminada, esse mosquito, que na verdade é a fêmea do mosquito da dengue, o Aedes aegypti fêmea é o transmissor dessa doença, da dengue.
Uma vez que ele pica uma pessoa infectada, ele vai contrair o vírus. E é no interior desse mosquito que o vírus vai se multiplicar. E aí, ao picar outra pessoa uma pessoa saudável, ele vai estar transmitindo o vírus. Só lembrando que o macho do Aedes aegypti, ele não tem poder de transmissão da dengue, já que ele não é hematófago, ele se alimenta de seiva de plantas. O mosquito da dengue fêmea é que é hematófago, já que utiliza-se dos nutrientes presentes no sangue dos animais para potencializar o desenvolvimento dos seus ovos. E aí conseguir completar esse ciclo reprodutivo dela. Ao picar uma pessoa infectada, ela vai alimentar esse ciclo, vai contrair o vírus e transmiti-lo para outras pessoas que estejam saudáveis. E vem todos os sintomas clássicos relacionados à dengue. A febre zika também é transmitida pelo Aedes aegypti, que tem em seu ciclo de desenvolvimento a mesma situação condicionada lá no caso da dengue, o Aedes aegypti, e no caso da febre zika vão aparecer como sintomas diferenciais. Além de febre, vai ter erupções e vermelhidão e coceira na pele, dor nas articulações e conjuntivite. E esse vírus pode atravessar a barreira placentária e chegar até o feto, no caso da mulher grávida, potencializando aí o risco do desenvolvimento do feto com a microcefalia, uma doença clássica que tem sido estudada a relação dela com a ação do Zika vírus. Também temos a chikungunya, que dentre os sintomas clássicos predominam aí as dores articulares dos membros superiores e inferiores, que é bastante intensa, que também é transmitida pelo Aedes aegypti. A febre amarela é causada por vírus. A transmissão dela se dá também pelo Aedes aegypti e pelo mosquito do gênero Hemagogos. Os sintomas clássicos da febre amarela são febre, vômito, dor no estômago, lesões hepáticas provocando icterícia, que é a amarelidão da pele, sobretudo das mucosas. Ela também pode se apresentar na forma assintomática, na forma branda e na forma grave. A forma grave pode, inclusive, levar o indivíduo à morte. A prevenção se dá pelo combate ao mosquito e também pela vacinação. O tratamento da febre amarela ocorre por meio da hidratação e repouso, medidas clássicas no tratamento de infecções virais, e também com medicamentos de controle dos sintomas. O ciclo da febre amarela se dá justamente pelo contato do ser humano em regiões que são endêmicas para a febre amarela, pode ter contato com esse mosquito. O mosquito infectado pode picar o ser humano, transmitindo esse vírus da febre amarela. Uma vez que esse mosquito possa ter picado animais silvestres que estejam infectados, ele pode estar transmitindo para os seres humanos. Lembrando que mesmo nos animais silvestres ocorrem as manifestações de sintomas e óbito desses animais. Por isso, esses animais são tidos como necessários para a observação e controle endêmico da doença. Uma vez que nós temos animais como macaco mortos de forma abrupta, a gente passa a observar aqueles animais que se pode estar havendo um surto daquela infecção naquela área endêmica e aí fazer esse estudo e controle. Então, no caso de visualizar um animal que esteja com os sintomas similares ao da febre amarela, ou tendendo à morte de forma inexplicável, de forma tida como natural, a gente vai observar esses animais. O ideal não é liquidar a população desses animais que estejam naquela região, mas se isolar aqueles que estejam com alguns sintomas comportamentais distintos, para que a gente possa investigar e identificar se há ou não um surto de febre amarela naquela região. A raiva é transmitida também por vírus. A transmissão se dá por meio da mordida realizada por algum animal infectado, como por exemplo o cão, o gato, raposa, morcego, entre outros animais, o rato. Os sintomas
Ela é uma doença fatal. Ela ataca o sistema nervoso, causa fortes contrações musculares, dificultando o ato de deglutir e também da ingestão de líquido, causando o que a gente chama de hidrofobia. Não é que a pessoa tenha medo de água, mas é que ele não consegue ingerir o líquido em razão das lesões que são ocasionadas no sistema nervoso e das contrações musculares fortes que chegam a ser mesmo insuportáveis, de tão dolorosa que são. A prevenção se dá pelo controle dos reservatórios do vírus e o tratamento se dá por meio da higienização do local de mordida, com soro específico e vacinação antirrábica e também com outros medicamentos e as medidas sanitárias adequadas. O ciclo epidemiológico da raiva ele envolve o ciclo aéreo, que é a transmissão pelo morcego infectado, o ciclo rural, por animais domésticos como o cavalo, o boi, pelo ciclo urbano, que são animais domésticos intradomiciliar, no caso do cão e do gato, infectados, e também o ciclo silvestre, que é o ataque por animais silvestres infectados, como a raposa, o macaco, dentre outros. O ebola, uma doença causada pelo vírus ebola, que foi descoberto em 1976 no Zaire, que é a atual República do Congo, e é a doença mais letal já registrada na África, com registro de até 90% de morte de pessoas infectadas durante o surto epidemiológico. A transmissão dela se dá pelo contato direto entre pessoas vivas e também, inclusive, o contato desta no cuidado com os mortos. Então, o contato direto desta, inclusive com os mortos, no preparo do corpo do falecido, nesse contato a pessoa pode ser infectada com o vírus. Os sintomas, com o período de incubação, que vai de 2 a 20 dias, os sintomas são edemas, febre, vômito, dor de cabeça, insuficiência hepática e renal, deformações das fibras colágenas, levando à hemorragia e morte. A prevenção se dá por meio de evitar o contato direto com pessoas infectadas e o uso de vacinas que busca minimizar a infectividade. E o tratamento é o uso de medicação para tratar os sintomas, em razão de que a letalidade da doença é de 90%. O condiloma acuminado ou verruga genital é uma patologia que faz parte do grupo das DSTs. Ela é causada pelo HPV, papiloma vírus humano, transmitida por contato sexual. Os sintomas clássicos são lesões em forma de verrugas na vulva, na vagina e no pênis. Nas mulheres, alguns subtipos do vírus podem provocar câncer de colo uterino. Mulheres grávidas devem fazer acompanhamento, pois no momento do parto o vírus pode passar para a criança e causar sérios problemas respiratórios. A prevenção se dá por meio da prática sexual de modo seguro, com o uso do preservativo. Lembrando que o preservativo ele não previne só a gravidez, ele previne também as doenças sexualmente transmissíveis. O tratamento se dá por meio da remoção de verrugas por meio cirúrgico e também o uso de produtos químicos. A herpes é causada por vírus, é transmitida por contato direto com o portador do vírus. Há formação de vesículas de líquidos que, ao arrebentar, formam feridas na pele e nas mucosas, chamada de herpes simples, e na região genital, chamada de herpes genital. A prevenção também passa pela prática de sexo com uso de preservativo, devendo ser evitada no período de recaída. O cuidado também deve se dar por meio da higiene pessoal para evitar a transmissão por contato direto. E o tratamento, em relação a herpes, ele ainda não existe como medida de eficiência. Então, não há um tratamento eficiente, mas há medicamentos que podem auxiliar na redução dos sintomas. E a clássica AIDS, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o vírus HIV. A transmissão dela se dá pelas vias placentária, secreção genital, no aleitamento materno e pela corrente sanguínea. Então nós temos essas 4 vias de transmissão da AIDS: sanguínea, placentária, amamentação e secreções genitais.
A diminuição de linfócito e depressão do sistema imunológico estão caracterizados como sintomas relacionados à AIDS, podendo ocorrer febre, sudorese, inflamação de linfonodos na cabeça, pescoço e axilas. Há também erupções na pele, boca e genitálias, dores abdominais, falta de apetite, perda de peso, náuseas e vômitos. São sintomas clássicos da AIDS. A prevenção se dá pela prática sexual com o uso de preservativo e evitar o contato com as vias de transmissão da doença, que, relembrando, placentária, sanguínea, aleitamento materno e secreções genitais. O tratamento consiste no uso de medicamentos que retardem a manifestação clínica dos sintomas e também a evolução da doença, combatendo assim a infecção e no caso de retrovirais, inibem a reprodução do vírus. Finalizando essa nossa aula sobre as infecções virais e, de uma maneira geral, sobre os vírus, a gente deixa essa frase: confie apenas naqueles que podem enxergar essas três coisas: a dor por trás de seu sorriso, o amor por trás da sua raiva e a razão por trás do seu silêncio. Muito obrigado e até a próxima aula. Não deixe de se inscrever em nosso canal, curte, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a estas informações. Muito obrigado.